Estou muito feliz de ver vocês aí. Alguém tem alguma pergunta? Mas você vai encontrar no YouTube todas as aulas de primeiro ciclo, de segundo ciclo, terceiro e quarto ciclo. Nós Assim. temos mais de 500 aulas. Se Ai, que alguém quiser delícia. estudar todas as aulas que nós temos dado, eu e Eli, se a pessoa pegar firme, em 2 anos ela estuda todas essas aulas. Uma aula estudando por dia, são 500 aulas já, mas ela vai saber tudo de espiritismo. Se ela pegar É, todo dia para ela estudar 40 minutos de aula, ela vai aprender. Em 2 anos ela tem assim uma visão muito grande da mediunidade, do espiritismo, pontos básicos, né? Da doutrina dos espíritos. Isso é muito a gente importante. pode encontrar como está escrito lá, não? Ele passa para ela. Você vai encontrar no YouTube, está escrito Estudo, Pesquisa e Educação da Mediunidade. Nós Tá. temos, ao todo, mais ou menos 551 aulas já editadas. Ok. Obrigado, gente. Vou falar um tema que vai ser o tema de estudo da nossa parte, que nós vamos estudar Gênese e o Livro dos Espíritos. Mas algo que ainda precisa ser bem compreendido, que nós ainda não entendemos, ou porque falta estudar mais ou compreender, é quando se fala sobre os demônios. Porque demônio é uma palavra antiguíssima, antiguíssima. Hoje que ela tem uma outra conexão, mas demônio, na antiguidade, ele era considerado, né, daimon, que era o guia e protetor daqueles que tinham um daimon, que tinha um gênio, que tinha alguém que lhe protegia. E com o tempo, isso daí degenerou-se de uma forma que hoje, o que é isso? Quem são os demônios? Os demônios nada mais são do que almas humanas. Almas humanas. Não é um ser à parte. Não é um ser criado, que Deus criou, separado da humanidade. Não tem nada disso. Deus criou todas as almas iguais. Todas nós nascemos de um átomo do Criador. Todas as criaturas. E nesse átomo, nós passamos por uma evolução no reino mineral, reino vegetal, reino animal e o reino dos homens. Nesses 3 reinos, nós não temos aquilo que considera-se karma. Nós estamos em evolução, nós não temos, estamos só em aprendizado. Quando nós chegamos, saímos do reino dos animais e adentramos ao reino dos homens, então nós temos o selo de humanidade. Daí para frente, o nosso aprendizado, o que cometer de errado, vai fazer de novo. O que errar, vai fazer de novo. Então, a alma caminha pelo longo das suas encarnações nos mundos primitivos, mundos iguais ao nosso, de prova e expiação, na evolução. O projeto é evoluir para chegarmos a puros espíritos, a virarmos anjos e arcanjos. E nessa jornada evolutiva, que nós vamos passar aí pelos mundos primitivos e nosso mundo de prova e de expiação, a alma reencarna tantas e tantas vezes. Estamos nessa correção da alma. A diferença faz que a alma, que ela não evolui, ela não se melhora, ela se torna má, ela se torna perversa, ela se torna vingativa e malfazeja, hoje elas são consideradas demônios. O que nós temos que entender é que elas não são seres à parte. Elas terão, de alguma forma, a serem auxiliadas, amparadas, balsamizadas e curadas para que elas sejam e retornam novamente às reencarnações futuras com a nobreza de caráter. A evolução dos demônios, vamos colocar assim para as pessoas sair desse preconceito,
São almas que se perderam por reencarnações sucessivas, pelo ódio, pela raiva, pela vingança, pelo desamor, pela falta de perdão. Então, essas almas vão e vão e voltam, se vinculam a isso. Como também ficam de formas religiosas, sucessivas e sucessivas reencarnações, se apegado a determinados traços daquele local, daquele ambiente, daquela família, porque a minha família foi assim, eu vou ficar assim, vou morrer assim. Então, esses traços em que o espírito, a alma, aglomera dentro dele, ele terá que passar por uma evolução, ele terá que se modificar, ele terá que se elaborar. E é nesse ponto é que entra a doutrina dos espíritos, o ensinamento básico da doutrina dos espíritos, que é a moralização das almas, que é a doutrinação dos espíritos, que é o conhecimento dos fluidos. Então, a alma, ela é uma partícula divina, mas ela tem um corpo espiritual que ele assimila aonde ele está, aquilo que ele é. Então, nós podemos ter um corpo espiritual pesado, denso, complicado, maligno, e nós podemos ter um corpo leve e sutil, porque ele está influenciado pelas vibrações positivas, pela nossa prece, pelo nosso desejo de se melhorar. Então, quando a doutrina dos espíritos vem falar o seguinte texto, a reforma íntima, a reforma íntima. É aí que entra a alma com o desejo de se auto-reformar-se. Então, essa reforma íntima só ocorre quando nós queremos tirar de dentro de nós o orgulho, a vaidade, o egoísmo, o desamor, o desafeto, a preguiça, a ociosidade, enfim, as imperfeições. Deixar de roubar, deixar de matar, deixar de levantar o falso testemunho, deixar de causar dano, cobiçar as coisas alheias, como segue os 10 mandamentos. Então, a alma, ela se aperfeiçoa no momento em que ela deseja se melhorar. Aí ela traz para ela partículas superiores que vêm agregar na sua alma, no seu perispírito, luminosidade. Mas a alma que se propõe a ser má, que ela diz, eu não vou me melhorar, não vou perdoar, eu não quero saber, vai ficar assim, vai para o inferno, aí vai, segue aquela rotina, aquela alma, ela vai e volta nas mesmas condições. E aí entra o espiritismo. Entra o espiritismo. Grandioso, grande, poderoso, forte, que vem falar para todos nós médios que os demônios precisam ser doutrinados e esclarecidos, porque são todos filhos de Deus. Ninguém foi criado à parte. Os anjos, os arcanjos, os bons espíritos, foi porque eles quiseram se melhorar, quiseram ser bons, se esforçaram para se tornar bom, trabalharam, conquistaram, realizaram. Eles não nos tornaram anjos porque Deus fez assim, não. Não existe isso. Eles se tornaram anjos porque se esforçaram. Fizeram deles luzes. Então, nas suas preces, nas suas orações, no seu trabalho, eles trouxeram as partículas divinas para ele. Então, ele conquistou por milhares e milhares de reencarnações a luminosidade de Deus, dos espíritos superiores, e sua alma ficou luminosa. Ficou luminosa pelo esforço e o trabalho do espírito. E o demônio também.
Ele só é preto, escuro e feio porque ele quer. Mas ele precisa acordar. Ele precisa despertar. Porque se ele não desperta, ele atrasa todo o processo de evolução da Terra. Porque ele veio na Terra para a sua auto-melhora, para uma mudança, para fazer o melhor do seu crescimento. Aí você pode dizer, mas assim vai passar um planeta e ali o chupão vai chupar todo mundo e vai levar os maus. Tudo bem, mas só que os maus, ao saírem da Terra, necessariamente vão passar pela reencarnação. Terão que ter a última chance. Vão nascer na Terra. Haja mãe, haja pai, para dar conta desses espíritos. Então, vem com o seu perispírito deformado, vem com todas as maldades que tinha no seu interior, para a autolimpeza psíquica. E o que é o espiritismo diante de tudo isso? A grandiosidade imensurável. Imensurável. O dia que vocês me entenderem isso que eu estou falando, quando nós auxiliamos nossos parentes, que eles foram maus, que eles foram perversos, que vêm nascendo de reencarnações e reencarnações, e o médium, então, o socorre, leva para as escolas, para os hospitais, para os pronto-socorro. Na próxima encarnação, ele vem com mais lucidez, com mais clareza na mente, da alma, para se aperfeiçoar, porque nas escolas espirituais, ele vai aprender o quanto ele tem que se melhorar, o quanto ele tem que ficar inteligente, sábio, bom. Então, quando um médium socorre a sua família, seus entes queridos, para que eles se memoriem, é essa grandiosidade da doutrina. A doutrina coloca nós, médiuns familiares, como células, pequenas células, cada um com seu pequeno espaço, dando o socorro necessário à sua família. Como nós socorremos nossos filhos antes deles nascerem. Como que eu vou socorrer meus filhos antes de nascer? Porque os nossos filhos são nossos parentes, tios, avós, benfeitores e inimigos, obsessores que não foram doutrinados e esclarecidos. Então, eles vêm para a nossa casa, vêm com casca e tudo. E entra a grandiosidade da doutrina dos espíritos ainda não entendida profundamente, que o trabalho de auxílio, de educação da mediunidade e que ampara o espírito, que ele vai para lá, ele estuda, se prepara, reencarna e volta na família, volta de uma maneira inteligente, volta de uma maneira sábia, volta um espírito bom, sabendo o que é certo, o que é errado. Não volta mais com aquela casca e tudo. Então, a doutrina dos espíritos são células de modificação das famílias. Por isso, Jesus disse que todas as pessoas seriam médiuns, que recairia até nos velhos, desde as crianças aos velhos. Então, quando nós entendermos a profundidade da doutrina dos espíritos, e nós, médios, o nosso compromisso, eu sei que é uma longa jornada, mas não importa essa longa jornada. Comece os seus estudos, comece o seu trabalho, comece o seu crescimento em pequenos grupos, com pessoas que te amam, pessoas que te protegem, pessoas que podem te ajudar. Kardec coloca que o melhor local de aprendizado são os pequenos grupos.
pessoas que nos amam. E ele coloca de 6 a 8, no máximo 15 pessoas. Então, um centro espírita é um lugar pequenininho. Ele pode ser particular, ele pode ser familiar. Então, o médium estuda e se prepara. Que as suas preces, suas orações venham em benefício dos seus filhos, dos entes queridos, dos mortos e vivos. E esse é o objetivo da doutrina dos espíritos. Nós não viemos aqui como espírita criar dificuldade para nenhuma religião de forma nenhuma. Cada religião segue seu curso. E se você tem a sua religião íntima em particular, isso não importa de você aprender o uso da sua mediunidade, conhecer o seu potencial, conhecer o seu trabalho de socorro, porque é isso que nós fazemos. Nós socorremos a nossa família católica, nossa família evangélica, nossa família espírita, com aquele monte de médium, tudo obsedado, desequilibrado, desarranjado. Então, o que faz um médium familiar? Ele traz uma estrutura íntima para a família, para que os anjos guardiões, espíritos familiares e amigos venham auxiliar. Então, quando a pessoa fala assim, eu sou católica, eu confio na Nossa Senhora, Maria Santíssima, São José. Evocai São José para que venha te ajudar a socorrer a sua família. A doutrina espírita não vai te impedir de nada. Ela vai só te ensinar a responsabilidade que o médium tem com ele e com os seus filhos e com a sua família. Porque a única forma de nós, ao desencarnar, deixar os princípios básicos para a nossa família. Então, o médium começa a orar pelos seus filhos nesse projeto de auxílio às almas familiares, porque renascerão em nosso lar. Nosso tio, nossos avós, nossas tias e tudo mais. Eles retornarão. Então, eu tenho algumas experiências em que vou relatar agora, quando eu socorri um espírito familiar um pouco distante, de 10 irmãos, porque naquele tempo tinha aquele monte de irmão, né? Hoje já não tem mais, mas naquele tempo tinha 10 irmãos. Aí socorremos aquele espírito familiar, e ele foi para uma colônia espiritual. Passado algum tempo, ele retorna e fala assim, assim, eu gostaria de socorrer a irmã Maria, porque está assim, está assim. Falo, vamos lá, você vai comigo, eu vou com você, com a nossa equipe de trabalho, e vamos socorrer a irmã Maria. E lá fomos com o espírito, e socorremos a irmã dele, amparamos. Passado algum tempo, ele vem, era assim, eu quero socorrer a irmã Francisca. Vamos socorrer a irmã Francisca. E assim nós socorremos os 10 irmãos. Então, um espírito que foi doutrinado, evangelizado, orientado, foi para a colônia espiritual e foi socorrer a sua família, é uma experiência técnica da obra de André Luiz, onde nós ouvimos uma mãe que orou para ter 2.000 bônus hora, para que a equipe de trabalho fosse socorrer seu filho após a morte e tudo mais. Então, quem lê André Luiz são fatos reais, que mostra para nós o socorro que é dado. Então, os espíritos não estão longe de nós. Os espíritos estão dentro do nosso lar, da nossa casa. Então, todo e qualquer espírito, bom ou mau, em que ele retornar ao nosso lar, se a alma é boa e generosa, trabalhadora, que retornou ao nosso lar, ela vem como um apoio de crescimento. Ela vem como um apoio para nos auxiliar, nos proteger e nos amparar. Mas as almas que vêm para a correção, elas vêm com a deficiência. Elas vêm com a vontade de roubar, de matar, de picar, de fazer malcriação, de responder assim por mais avante.
E o que faz um médium familiar? Ele socorre aqueles espíritos obsessores que ali estão, que querem levar as drogas, à prostituição, ao roubo, ao desequilíbrio, à bebida. Então, quando o médium aprender isso, ele está iniciando a sua jornada evolutiva. Mas quando eu digo para o médium que ele tem que aprender ele primeiro, porque a experiência de socorro do médium é ele fazer a sua primeira experiência. E nós aprendemos equivocado, e eu digo que você não deve fazer. Iniciar a sua mediunidade socorrendo os outros. Por que eu não posso fazer isso? Você não pode fazer, porque acontece o seguinte fato. Quando você não tem toda a sua equipe de trabalho, você não tem todo o conhecimento técnico para este trabalho. Quando você adentra uma vida de uma pessoa, você puxa para você a desgraça da pessoa para você. E o médium sem estudo, ele acha que está fazendo caridade. Aí ele vai e reza pelos outros e acha que está fazendo caridade. Só que ele não vai aguentar. Passado algum tempo, ele vai parar de trabalhar. Porque vai dar uma sobrecarga nele, no médium. Ele vai trazer todos aqueles espíritos para ele. Ou ele sabe o que ele está fazendo, ou ele se arrebenta. O que é saber o que eu estou fazendo? Se eu socorrer uma pessoa, a minha equipe de trabalho tem que estar em posição máxima de ataque e de defesa, para que eu possa socorrer aqueles espíritos, levar para as nossas bacias, colônias espirituais, socorrer. Porque se eu não tirar de mim aquilo que eu tirei do outro, porque eu tenho a lei de atração, eu quero ajudar alguém, eu puxo para mim. E médium pode saber disso que por telefone. Você está ótimo, lindo, formoso, maravilhoso, radiante. Aí inventa alguém de telefonar para você e fala: ai, eu tô assim, eu tô ruim, ai, eu não consigo, eu tô isso, eu tô com aquilo, eu tô suando. Quando o médium desligar o telefone, ele não está suando, ele está assim, ele está passado da cabeça, ele está desequilibrado, está com dor de barriga, está com dor de. Ele está com tudo, tá? Porque o médium puxa. É uma lei de atração. É uma lei de atração. Então, esse é o processo da caridade. Você puxa para você. Então, se o médium não tiver uma equipe de trabalho para retirar dele, ele se ferra. E é por isso que eu estou aqui para falar que você não pode fazer isso. Quando nós estamos com um dirigente dentro de uma casa espírita, e que esse dirigente tem toda a equipe de trabalho dele, às vezes não sobra nada para nós. Mas o médium, que ele quiser atender a livre, espontânea vontade, a vizinha lá não sei da onde, a outra não sei da onde, a avó de não sei mais quem, ele tem que ter estrutura espiritual para fazer isso. É isso que afasta os médiums da doutrina dos espíritos. Porque ele se mete a fazer caridade onde ele não sabe. Aí tem uma pessoa doente lá, ele fala assim: vamos lá dar passe. Aí o médium vai lá com aquele boa vontade de curar aquela pessoa. Só que para curar existe ali uma multidão de espíritos. E aí ele tem que socorrer aqueles espíritos, retirar aqueles espíritos, chamar os espíritos protetores daquela pessoa para cuidar daquela pessoa. Então, se o médium não tem conhecimento das leis que regem nosso perispírito, nosso trabalho, nossa mente, ação da minha mente.
Então, quando eu vou dar passe numa pessoa e que eu estou vibrando para ela, entra um círculo em mim que do que é dela eu puxo para mim e levo para ela o fluido curador. Toda aquela maldade entra aqui no meu umbigo, entra aqui no meu centro de força básico, estomacal. Eu recebo, reciclo. Por isso que o médium recicla, trabalha e doa para a pessoa novamente o fluido curador. Então, o médium tem que ter conhecimento. Não existe aí todo mundo é médium, todo mundo é médium. Todo mundo, não existe uma pessoa no mundo. Quer que sejamos na Arábia, quer que estejamos em qualquer lugar do mundo, nos Estados Unidos, no Polo Norte, Polo Sul, todos são médiums. Todos. Porque a mediunidade é um meio de estar com Deus. É um meio de contato direto com o Criador. Por isso somos médios. Mas nós temos que saber como funciona isso no nosso perispírito. Quem sou eu? Qual é a causa da minha doença? Porque eu tenho o efeito da doença, mas qual é a causa? Onde que está a causa? Então, o médium tem que entender que com a sua mediunidade, ele terá um efeito, mas ele tem que entender a causa. Da onde que é a irradiação, da onde que é a vibração. Porque todo médium, não tem nada que pode ser escondido de um médium. Se alguém pensa que pode esconder de algum médium, você tira isso da cabeça. Se alguém pensar que pode fazer um trabalho, uma energia negativa, que pode fazer o que ele quer e que o médium não vai saber, pode esquecer, todo médium sabe. Todo médium sabe. Sabe o que é uma energia negativa, sabe o que é uma irradiação. Ele pode não entender, ele passa mal, ele vomita, ele tem dor de barriga, ele tem dor de cabeça, mas ele sabe que está recebendo alguma coisa estranha. Ele pode não saber solucionar, mas todo médium registra. Todo médium sabe quando alguém olha para ele e não gosta dele, que ele fica enrugado igual um maracujá. Ele sabe, ele sente na hora. Aquilo vai nele. Ele sente. Ele pode não saber solucionar. Então, um médium, que ele tem uma educação mediúnica, ele registra e sabe o que é que ele vai fazer. É isso que vocês precisam aprender. Eu registro e trabalho. Vigiai e orai. O que significa? Eu vigio todas essas emanações, forma pensamento, desejo, maldade das criaturas, e eu sei orar. Não é orar e vigiar, não. Vigiai e orai. Quer dizer, eu vigio toda a vibração que vem no meu lar. Eu vigio toda e qualquer emanação que vem até a mim. E aí eu retiro. Eu retiro. Então, é isso que é o dom da mediunidade. Esses médios que vêm para atender a humanidade, eles vêm tecnicamente preparados com uma estrutura espiritual para aguentar isso que eles fazem, Divaldo, Chico. Mas nós somos pequenos médios familiares. Nosso trabalho é familiar. Não vou dizer aqui que de um grupo, um médium familiar, não seja no futuro um médium, um expoente de trabalho de socorro humanitário. Porque o médium familiar, ele socorre 3, 5, 10 espíritos na sua casa. Um médium em potencial, no socorro humanitário, ele vai socorrer na vibração dele 1.000, 10.000, 15.000 espíritos. Essa é a envergadura. Não é o vivo, é o morto. O médium, ele inicia no seu lar, num trabalho pequeno,
E a envergadura deste trabalho vai transformar ele num atendimento muito grande de todos os mortos que vêm até ele. Então, é uma escala de conhecimento. Ninguém inicia aqui como um médium grandioso, porque ele vai cair. Ele não sabe o que ele vai fazer com aquela multidão de espírito em volta dele. Ele vai aprender a socorrer os espíritos próximos dele. É isso que é o ensino da mediunidade. É isso que médium tem que entender. A sua mediunidade, por hora, é particular e íntima para você. Respire profundamente. Suba. Vá ao cosmos. Vá às estrelas, vá ao firmamento. E diga: Pai de amor e luz, vós que me destes essa partilha, vós que compartilhasse comigo a partícula do seu amor, para que eu pudesse curar, crescer, evangelizar, ser bom, eu rogo-te, Pai amado, que eu continue a receber de ti, mesmo adiante das minhas imperfeições. Rogo neste momento a energia solar, dos espíritos superiores solar, que emanam por todo o nosso sistema, Senhor, as energias superiores dos espíritos moradores do sol, que venha até nós essa energia para desintegrar os ácaros, a sujeira, toda e qualquer vibração atmosférica, vírus, bactérias, doenças e enfermidades. Rogo neste momento, Senhor, aos espíritos lunares que protegem, Senhor, o planeta Terra. Peço essa imensa energia, Senhor, dos espíritos protetores da Terra, das polícias astrais, que velam e que protegem o planeta Terra, que possam, Senhor, velar pela Terra, velar por mim. E peço, o templo onipotente se abra. Abra, Senhor, esse portal de luz sobre mim. Rogo ao grande Mestre Jesus, evoque o grande Mestre. Peça que neste momento o sentimento de amor venha até você, para você se curar, se aliviar. Rogue neste momento as energias de inteligência, de capacidade, de crescimento. Rogo esta grande ordem crística, Senhor, de todos esses espíritos superiores, dos anjos, dos arcanjos, dos santos, Senhor, de todos aqueles que têm a energia curadora e benfeitora espiritual. Rogo carinhosamente ao Espírito de verdade, toda a equipe do Espírito de verdade, para que venha até nós toda a equipe kardeciana, que venha a equipe de Bezerra, de Eurípides, todos esses que trabalham, Senhor, para a emanação da terra, Senhor, para o crescimento. Rogo carinhosamente, Senhor, ao meu anjo da guarda, a todos os meus protetores, amigos, familiares e benfeitores, como rogo, Senhor, aos meus protetores índios, caboclos, pretos velhos, hindus, africanos, indianos, meu povo da Europa, da Ásia, Senhor, meu povo da África, meu povo das Américas, Senhor, minha equipe Tupi-Guarani, que ela se faça presente, que venha ao meu redor para me auxiliar, a proteger o meu lar, a proteger os meus filhos, a proteger meus entes queridos.
Rogo-te, Pai amado, pelos espíritos elementares da terra, pelos espíritos elementares do ar, do fogo, todos aqueles que trabalham nas águas, nos ventos atmosféricos, do gelo, toda essa ordem, Senhor, como também do vegetal, que vem as essências, Senhor, das flores, que vem as essências, Senhor, de toda a energia curadora das plantas, que elas venham até a mim, Senhor, e que me alivia, me reconforta. Como também eu peço ajuda de todos os animais que me auxiliam na alimentação, Senhor, e que venha essa alimentação, Senhor, com nobreza, com a limpeza, com a bondade, que ela chegue mais pura para mim, Senhor, como vós o criastes. E neste momento eu rogo, mentalize a sua casa, mentalize a sua divisa, mentalize o seu muro, o seu terreno, mentalize a sua propriedade, aonde você está, e traga esse foco de luz de Deus. Mentalize essa luz do Criador. Mentalize a energia solar, a energia do Cristo. Traga esse facho luminoso em cima da tua casa. Toda essa fonte luminosa. E você vai pedir agora. Abra na sua casa a bacia da consolação e da regeneração. E peça neste momento que seu grupo de trabalho, seus protetores, seus familiares, peça neste momento que tragam para dentro das nossas bacias, nossas casas de recuperação, nossos locais de atendimento, que nós chamamos de bacia, essa grande escola, esse grande local, esse grande laboratório de modificação energética, e nós pedimos para puxar todos esses espíritos, moradores da nossa casa. Peço, Senhor, por todos esses espíritos que estão dentro da minha casa, da minha propriedade física e espiritual, para que neste momento sejam trazidos todos esses espíritos mal criados, todos esses espíritos respondam, todos esses espíritos que sujam, todos os espíritos que xingam, espíritos que agem com a sua maldade, agem com seu erro, espíritos que estão escondidos, espíritos trapaceiros, espíritos maldosos. E peço, Senhor, que adentrou a minha casa, o desejo do meu vizinho. Eu peço neste momento, como Kardec me ensinou, eu desagrego, desconjuro tudo que veio de fora, que ultrapassou as barreiras da minha casa, as barreiras do meu muro, da minha divisa espiritual. Eu peço neste momento aos espíritos do fogo que queime toda essa sujeira, queima esses pensamentos. A alma não queima, o espírito não queima. Nós somos imortais. O que eu posso queimar? A sujeira mental, toda essa ordem cinza, escura, pegajosa. Então você está pedindo para queimar tudo que tiver de ruim, insalubre. Tira essa sujeira da sua casa, tira esses vírus, essas bactérias. Vai pedindo aos seus índios, aos seus caboclos, seus hindus, seus pretos velhos,
Vai pedindo as imensas falanges protetoras que trabalham nesta ordem de alta limpeza psíquica, que vai retirando todos os vírus, todas as bactérias, toda doença, tudo isso que está insalubre, que te dá gripe, resfriado, alergia, intoxicações, vai passando na sua cozinha, vai passando nos seus alimentos, vai passando na sua geladeira, e vai tirando a sujeira da sua casa, vai queimando, limpando, vai retirando do seu colchão, do seu travesseiro, das suas roupas, tudo que te causa alergia, doenças, enfermidades, resfriado, enfim, toda essa intoxicação mental, oriunda das mentes. Aprenda com Kardec que você não possa desintegrar, solver, exorcizar, retirar, limpar a sua casa. Para isso que você é médium. Limpa o teu lar, limpa a tua casa, queime a sujeira, passe na sua bicicleta, passe na sua moto, passe no seu carro, tudo aquilo que é seu, que está no seu nome, limpa o que está no teu nome, limpa aquilo que é seu, que você te pertence, trabalha em tudo que te pertence, vai retirando dos seus papéis, dos seus documentos, do seu computador, do seu celular, todo esse meio de comunicação que trava pela forma pensamento, essas energias intoxicantes que elas machucam, agridem. Peça para retirar, desintegrar, limpar a sua casa. Se você tem esses bichos, barata, pulga, percevejo, peça aos espíritos que te ajude a limpar. Passe o veneno, mas tire o que for espiritual, o que brota o espiritual, o que for físico. Você trabalha na autolimpeza física, do físico, o corpo é físico, então começa a retirar toda a intoxicação física, tá? Vai retirando os bichos, as sujeiras astrais, as formas pensamento, os vírus, as bactérias, doenças. Queime tudo isso. Queime nas bacias todos esses espíritos. Limpe eles. Eles precisam ficar limpos, da cabeça aos pés, dos pés à cabeça. Retirar todo esse fluido intoxicante. Traga as águas do Mar Morto, água salgada, água do mar, água limpa. Lave a sua casa desde o telhado. Mentalize a limpeza psíquica da sua casa, para que sua casa fique limpa nas paredes, nos tetos, desde o forro, limpe tudo, as cortinas. Vai tirando tudo, vai limpando, vai passando essa água, para que a sua casa fique luminosa, fique limpinha, arrumadinha. Passe também nas suas bacias. Leve essas águas para todos os espíritos. Lava todos os espíritos. Lava as crianças, lava os velhos, lava os adolescentes. Lava todos esses espíritos, para que eles fiquem limpinhos, bonitinhos, arrumadinhos, para que você possa levar para uma colônia espiritual. Você não pode levar os espíritos sujos, imundos, malfazejos, perturbadores, para as colônias espirituais. Necessariamente você, médium, é o que limpa, é o que faz a higienização nos espíritos. É você, médium, que tira esse ódio, que tira essa raiva, que tira essa vingança, que tira todo esse desamor. É você que pede aos espíritos, com essas forças eletromagnéticas, com as energias da natureza, limpe tudo, quer com o vento, quer com a água, quer com a terra.
quer com fogo, quer o elemento necessário que vai te ajudar. Traga todas as ervas medicinais, as flores, traga todo o açúcar, todo o mel, traga toda a beleza, toda a bondade, toda a misericórdia para curar, para aliviar, para abrandar. Coloque muito mel, muito açúcar na sua casa. Coloque o fluido doce, calmante. Traga toda a energia das flores, o perfume, a beleza. Deixe sua casa limpa, bonita, arrumadinha, certinha. Coloque tudo no lugar. É esse o trabalho do médium. Peça neste momento à sua equipe de trabalho que levante as barreiras fluídicas no seu muro, no portão. Levante a tela protetora. Pede uma tela protetora para proteger. Peça à sua equipe de trabalho que faça essa tela de proteção, de impedimento de toda e qualquer sujeira, de qualquer vibração, para que ela não adentre. Essa tela ela pode estar aí com as energias elétricas. Use 110 volts, 220 volts, igual aquela tela que mata mosquito. É a mesma. Bateu a sujeira, desintegra na hora. Põe uma tela dessa elétrica, tá? Toda a sujeira que ali for passar, ela vai sendo desintegrada, solvida. É isso que você tem que aprender. Imagina aquelas raquetes, com aquela tela protetora fininha, que todo esse lixo, toda essa energia mental, todo esse desejo, essas maldades, não passe na sua tela protetora, que não venha machucar você, nem teu filho, nem o teu lar, nem a tua casa, nem o teu trabalho, nem o teu descanso. Você precisa repousar para amanhã levantar e trabalhar. Então, põe a sua tela protetora, peça à sua equipe de trabalho que mantenha a guarda, a proteção, que leve seu filho na escola e traga de volta, que os protetores velam a tua entrada e a tua saída da tua casa, aonde você estiver. E neste momento, vamos recolher os espíritos. Rogo neste momento em nome de Deus. Rogo em nome de Jesus. Evoque toda a sua equipe de trabalho. Evoque todos os seus anjos e arcanjos. Evoque seus índios, seus pretos velhos. Evoque toda a tua fé. E neste momento, Senhor, eu rogo a Poseidon, capitão dos 7 mares, para que neste momento passe, Senhor, nas nossas bacias e leve todos os espíritos para as escolas espirituais, parques de evangelizações, prontos socorros e educandários, que vão sendo levados, Senhor, em alto mar, quer no Atlântico, quer no Pacífico, que as nossas colônias espirituais possam receber todos os espíritos que nós, médios, vamos retirando de todas as nossas atividades, do nosso lar, dos nossos filhos, da nossa família, dos nossos entes queridos, dos nossos trabalhos específicos. Rogo carinhosamente à mãe menininha do Granduá que recolha todos os trabalhos oriundos de qualquer médio do candomblé que tenha adentrado ao meu lar. Peço que recolha todos os espíritos, todos os médios para as colônias, hospitais, prontos socorros, educandários, para que possam reencarnar, trazer a dignidade e a honra da mediunidade. Rogo neste momento a todos os médiuns de Umbandã que adentraram, Senhor, ao meu lar, que neste momento a minha equipe de trabalho passe, Senhor, por todas as minhas divisas, por todas as minhas bacias, e leve todos os espíritos
Vou pedindo aos pretos velhos, aos índios, aos caboclos, que leve todos os espíritos, todos aqueles que estão prontos, que se arrependeram, que compreenderam a necessidade de se melhorar e de se corrigir, que sejam levados para as colônias espirituais, para que ao reencarnar possam retornar, Senhor, com a dignidade e a honra do amor de Deus. Rogo neste momento, Senhor, pela minha equipe católica, que recolha todos os espíritos católicos na minha casa, todos aqueles que vêm com a minha família católica, que sejam todos levados. Rogo neste momento, Senhor, aos grandes espíritos do catolicismo, que vão levando para as entidades religiosas, para que acordem, despertem, abram os seus olhos à luz, possam compreender o amor de Deus. Rogo pelos crentes, pelos evangélicos, por todos aqueles que adentraram o meu lar, que adentraram a minha família, que passaram as minhas barreiras fluídicas. Rogo neste momento a Martin Luther King, que recolha, Senhor, que recolha todos os espíritos para as escolas, para os parques de evangelização, prontos socorros educandários, que vão sendo auxiliados e amparados, Senhor, naquilo que eles compreendem, que acordem e despertem, que a vida continua após a morte. Rogo pelos místicos, pelos esotéricos, pelos budistas, por qualquer seita ou religião que tenha adentrado o Senhor ao meu lar. Peço à minha equipe de trabalho que os removam para as colônias espirituais, que sejam acordados e despertados nas escolas espirituais. Rogo neste momento ao Espírito de verdade, toda a equipe do Espírito de verdade, as equipes kardecianas, Senhor, que recolha todos os médiuns, todos os espíritas que adentraram a minha casa ou que vieram comigo. Peço que recolha os médiuns, Senhor, caídos, falidos, perdidos, angustiados, depressivos, toda essa gama de médiuns, Senhor, perdido nas ilusões da vida, que neste momento as equipes espirituais, Senhor, do Chico, Bezerra, Eurípides, Camille Flammarion, Santo Agostinho, neste momento vai passando por todos os espíritas, vai passando por todos os médiuns que adentraram a minha casa e vão sendo socorridos pela minha equipe de trabalho. Evoque a sua equipe e peça que leve todos os espíritas, todos os médiuns caídos e falidos, que acabam adentrando o Senhor ao lar, ao centro espírita, em busca de socorro após a morte, porque nada fizeram, nada construíram, nada realizaram. E se hoje choram no mundo dos espíritos, nós pedimos clemência por eles, Senhor, e que as nossas equipes de trabalho recolham todos os espíritos, que sejam tocados de arrependimento, um desejo ardente de se melhorarem, de se corrigirem. Todos aqueles, Senhor, aqueles que agem contra o Cristo, que agem, Senhor, contra a doutrina dos espíritos, os espíritos adversários, inimigos da mediunidade, que também sejam tocados pela luz, tocados pelo desejo, Senhor, da melhora íntima da alma. E neste momento eu rogo
que toda essa equipe de trabalho se faça presente. Peça pelo Chico, peça pelo Emmanuel, peça pelo André Luiz, peça pelos espíritos que você gosta. Roga para eles que venham em teu auxílio, que te façam fortes e corajosos, como rogue também aos seus pretos velhos, aos seus índios, aquele que você ama, e pede que venha seu avô, sua avó. Então, peça que leve todos esses espíritos, que deixe a sua casa livre e desimpedida. Livre e desimpedida de toda e qualquer opressão espiritual. E assim nós encerramos nosso trabalho socorrista. E agora vá ao seu lar. Puxa a energia solar. Puxa a energia das estrelas, dos sóis. A energia crística. As energias ectoplasmáticas. Peça que toda essa energia adentre ao teu lar. Toda essa energia luminosa. E peça a saúde. Esparrame a saúde. Esparrame a paz. Esparrame a alegria. Esparrame a felicidade. Peça aos seus protetores que te ajudem a botar esse povo para trabalhar. Para todo mundo trabalhar. Peça para todo mundo estudar, os filhos, todo mundo trabalhando, estudando. Nós tiramos as coisas ruins e colocamos as boas. Agora que nós temos a nossa casa limpa, põe todo bem, a prosperidade, a luz, o crescimento, a abundância. Trabalhe naquilo que você mais precisa. Peça aos seus protetores. Peça a Deus. Essas energias poderosas de amor e luz que transforme o seu lar. Obrigado, Senhor, muito obrigado por mais esse dia, por mais essa hora, por mais este momento. E assim, deste momento, nós encerramos as nossas atividades desta quinta-feira.